Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 11, em sua advertência contra a incredulidade, vai dizer que, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quando Israel é tirado do Egito pela mão poderosa de Deus, uma coisa era certa: a convivência no Egito havia deixado danos severos à comunidade de Israel. Uma nódoa negativa, um pequeno sinal de decadência, tornando difícil a sua recuperação. Porque o ambiente em que vivemos sugere novas percepções, sejam elas negativas ou positivas, o que no caso de Israel, naquele tempo, negativa. Isto é, estar sob o cuidado de Deus nunca pareceu ser o suficiente ao homem. E Israel é prova disso. Durante 40 anos no deserto, sendo sustentados pela mão de Deus, ainda assim não pareceu ser o suficiente. O fato é que nós não estamos muito distantes de Israel. Mesmo percebendo o cuidado de Deus por nós, não parecemos satisfeitos. E o ambiente em que vivemos nos ajuda inclusive a dizer a Deus: não estou satisfeito. Mas não estou satisfeito com o quê? Israel talvez diria: em viver no deserto, em ter que peregrinar, em ter que viver sendo sustentado por Deus, em ter que vestir a mesma roupa, em ter que comer do mesmo alimento todos os dias, em não ter um lugar, uma terra que pudesse chamar de lar, em não ter água doce, potável para beber, a não ser que Deus providenciasse, em ter que ser em tudo provido por Deus nas mínimas coisas, em tudo ter que obedecê-lo para poder viver. Porque no deserto nos tornamos dependentes de Deus. E Israel viveu tanto tempo no Egito que chegou a ter saudades do ambiente hostil em que vivia. Assim somos nós muitas vezes. Não basta ser sustentado pela graça de Deus, ter o pão de cada dia, um lugar para chamar de lar, ter uma vida digna. Temos que reivindicar as luxúrias do nosso tempo, a inveja, o material, o prazer nos lábios para dizer: os filhos de Deus são os que enriquecem e têm. Não é contentamento, não é alegria bíblica que querem os homens, é apenas a alegria humana. Esse é o homem do século 21 que bem poderia ouvir de Deus: não endureça o seu coração, como os seus antepassados que lá no deserto me tentaram, me colocaram à prova, apesar de toda uma vida, 40 anos, terem visto o que eu fiz, de terem visto e experimentado o meu cuidado em todo o tempo. Porque uma coisa é certa: os que buscam o que é supérfluo encontram ira, mas os que buscam contentamento em Deus encontram descanso. Porque já encontraram em Deus o melhor dos ambientes, encontraram em Deus não o Egito, mas o paraíso. Não uma vida efêmera e passageira, mas uma vida eterna. Esse é o meu desejo a você. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça o Eterno e seja satisfeito pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua bondade, que nunca nos deixa faltar a vida com dignidade.